paz. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma manhã para partilhar nossas vidas contigo, para buscar a tua presença e para buscar o crescimento espiritual, Senhor. Te agradecemos por todos que estão aqui e aqueles que não puderam vir, abençoe também, Senhor. Amém, Jesus. Para que eles não fiquem distantes de ti. Amém. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor, para tu passares a mensagem que tu queres essa manhã. Amém. Se eu for eleito, eu vou diminuir a passagem de ônibus. Se eu for eleito, eu não vou mexer nos direitos dos trabalhadores. Se eu for eleito, eu vou combater a corrupção. Nós estamos acostumados com esse tipo de promessa. Muito antigamente, os índios norte-americanos já recebiam esse tipo de promessa dos membros do governo americano. Havia um chefe famoso chamado Tolo Sentado, que depois de aprender quanta mentira vinha de lá, ele dizia para o homem branco que as suas palavras são como fumaça no ar, porque não valem nada. Mas, diferentemente do que fazem a maioria dos políticos, a palavra de Deus não é fumaça no ar, porque Deus cumpre as promessas que Ele faz. Aleluia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou fazer uma introdução baseada num capítulo do livro Liderança com Propósitos, que ele está falando do líder orar, até que ele chega na questão da promessa. Então ele diz assim: como que o líder deve orar? Né? Isso vale para todos, né? Primeiro de tudo, as orações, você tem que esquecer de colocar na oração as minhas coisas. Senhor, olha aqui a lista dos meus desejos, atende o meu desejo. Isso é uma oração egoísta. Quando a gente ora, a gente tem que orar pelo coletivo, pela nossa participação no coletivo. E a gente tem que dar a Deus uma razão para responder a nossa oração. Porque uma simples lista de desejos não é diferente de uma lista de boas intenções do 1º de janeiro. Que, aliás, não passa no dia 15, né? Então ele dizia assim, né, a primeira coisa assim, quando o líder está orando, é exatamente reconhecer o caráter de Deus. Ele começa por aí: eu estou orando por quê? Eu estou orando porque Deus é grande, Deus vai fazer, eu temo a Deus, Deus é fiel e eu tenho que louvar e glorificar o Senhor. Então você começa dizendo isso a Deus. Por que você está orando? Pô, eu estou orando porque tu és grande, eu sou pequeno, eu preciso da sua ajuda. E depois, em seguida, vem a questão do pecado, né? Então você já começa isso, você sabe que Deus é grande, que é Ele que vai te ajudar, e você já se coloca na posição de inferior, porque nós somos. Eu pequei, eu preciso da sua ajuda. E tem a questão também do pecado individual e do pecado coletivo, né? A gente às vezes fala: eu pequei porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer uma outra coisa, mas a gente às vezes se esquece da participação coletiva, né? A sociedade é mal educada. Poxa, mas você é membro da sociedade. Essa igreja aqui não está muito... Mas você é um membro do corpo da igreja. Então a gente tem que saber que o pecado coletivo, ele é coletivo porque cada um de nós está inserido. Então esse é o tipo de coisa que a gente também tem que lembrar. E tem uma frase interessante nesse ponto aqui, que ele diz assim: os líderes aceitam a culpa, aceitam a sua parcela na culpa, baseado na história de Neemias, né? Enquanto que os perdedores jogam a culpa nos outros. E a terceira coisa, e é disso que nós vamos falar um pouquinho mais, é a questão das promessas, né? Quando a gente ora, a gente começa, ou deveria, ou basicamente é o que a gente faz, é invocar as promessas de Deus. Pessoas como Davi, Abraão e Moisés, eles muitas vezes começavam a sua oração assim: Deus meu, quero te recordar uma de tuas promessas. Então faça isso acontecer na minha vida. Deus, é claro que Deus não esquece das promessas, mas a gente invocar essa promessa é uma maneira, inclusive, de nós lembrarmos da promessa e de Deus saber que nós estamos conscientes que aquela promessa existe, foi prometida, está na Bíblia. Então isso é muito interessante, a gente está sempre recordando as promessas de Deus por isso. Como uma criança, né? Uma criança nunca se esquece do que a gente promete. Vou te levar para tomar um sorvete. Enquanto esse sorvete não sair,
você vai ser incomodado. Então a gente tem que agir assim, nós temos que nos lembrar das promessas de Deus. E a oração, ela tem o poder de transformar as promessas de Deus em obras. A gente ora pedindo uma bênção, a gente ora pedindo um dom. Deus nos dá esse dom, e esse dom a gente usa na igreja para fazer a obra de Deus. A oração tem esse dom. Ela pode transformar cada promessa de Deus em uma obra. E é isso, sabe assim, a linha basilar é que a oração consiste em pedir a Deus que Ele cumpra o que prometeu. A gente faz isso quando a gente pede crescimento espiritual, a gente faz isso quando pede a salvação, e Deus prometeu: se tu crês, salvar-se-á tu e tua casa. A gente faz isso quando a gente quer ser bem sucedido profissionalmente. A gente faz isso quando a gente pede o alimento, né, o maná que Deus deu, que é o alimento físico, mas é o alimento espiritual também, que é a palavra. E a gente faz isso quando a gente pede pela família e pelos relacionamentos. E é interessante que às vezes a gente pensa: Deus não está ligando para mim, mas no fundo Deus está mais ansioso em nos abençoar às vezes do que nós estamos em receber uma bênção. Então basicamente é isso. E como é que a gente vai saber dessas promessas? A gente tem que estudar a palavra. Se não ler a Bíblia, como é que você vai saber quais são as promessas de Deus? E suplicar, né, para que Deus cumpra essas palavras. Então assim, só para a gente pegar um exemplo, nós vamos falar de algumas promessas que estão em Apocalipse, ou a revelação de Deus a João. Em inglês, o livro de Apocalipse é chamado de revelações, exatamente porque são revelações de Jesus. A partir do capítulo 2, são narradas as cartas que foram escritas às 7 igrejas que estão na região que hoje é a Turquia. Algumas interpretações dizem que cada carta é, na realidade, uma descrição de uma época do mundo da igreja. E que a última delas é a de Laodiceia, que seriam os tempos que nós estamos vivendo agora. Então vamos lá, no capítulo 2, começando no versículo 1, ele diz assim: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram a prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. Então ele está sabendo que está havendo uma provação aqui, e que você tem que escolher. Sempre uma questão de escolha. A gente viu no discipulado que cada dia a gente faz escolhas. Então, se a gente escolhe o que é correto, aí tem a promessa: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Ou seja, a árvore da vida é a nossa salvação. Então, aqueles que conseguirem a vitória, ou seja, trilhar o caminho, se manter no caminho, viver segundo o coração de Deus. Já em relação à igreja de Esmirna, a partir do versículo 8, ele diz assim: eu sei o que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. De novo, ele sabe o que está acontecendo, né? Vocês são pobres, passam necessidade, mas vocês são ricos, se seguem ao Senhor. E aí vem a promessa: aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ou seja, o que é a segunda morte? É morrer para a eternidade, é passar a eternidade sem Deus. Na terceira, a igreja de Pérgamo, a partir do versículo 12: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás, que é o culto ao imperador, né, que acontecia naquela cidade. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. E daí ele faz a promessa para esses que não abandonam a fé: aos que conseguirem a vitória, eu darei um maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual estará escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ou seja, esse é o nascer de novo. Você tem um nome, e aquele nome é só seu, não tem ninguém mais no mundo que tem esse nome. E você recebe o maná, que representa não só a alimentação física para o corpo, mas também a alimentação para o espírito, que vem através da palavra. Continuando em Tiatira: sei que tem amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Mas aí já começa a fazer ressalvas:
mas também sei que vocês toleraram Jezabel. Então olha só, olha o perigo, olha a escolha. Se você escolher corretamente, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai sobre nações para governá-las com barra de ferro, quebradas em pedaços como se fossem barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e ressuscitou para nos livrar dos pecados. A outra carta da igreja de Sardes, já no capítulo 3, diz assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Aqueles que conseguirem fazer isso serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos meus anjos que elas pertencem a mim. Ter o seu nome no livro da vida é ter o seu nome relacionado entre aqueles que são o povo de Deus. E é como um memorial que está colocado diante de Deus para lembrarmos, né? Deus não precisa disso, mas é quase que ao contrário. Nós aqui precisamos saber que o nosso nome está no memorial que está diante de Deus. A penúltima carta, já a igreja de Filadélfia, começa ali no versículo 7, ele diz assim, falando de Deus: quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. A gente fala muito disso, né? Quando a porta é de Deus, ela vai ser aberta, e quando não é, ela vai ser fechada. E diz: eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Então a promessa, aqueles que conseguirem a vitória, farei com que seja uma coluna no templo de Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. Nós somos o corpo, nós unidos em Cristo, Cristo é o cabeça, e nós como coluna sustentamos a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então essa é mais uma promessa de Deus. E a sétima carta, a última, que é dirigida à igreja de Laodiceia, começa no versículo 14, diz: eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Uma lembrança, que às vezes a gente não se manifesta, a gente não se posiciona, nem para um lado nem para o outro, isso não agrada a Deus. Mas aqueles que ficam no caminho e conseguirem a vitória, eles ainda dizem: às vezes você não se posiciona, não se preocupa muito, porque dizem assim: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. E a gente se esquece de tudo que a gente tem dentro de Deus. E logo embaixo ele diz assim: comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. Ouro puro, a palavra de Deus, a palavra da salvação. Os que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Ou seja, pensando que a carta Laodiceia era inclusive a época em que nós estamos vivendo, portanto caminhando para o final, ele promete isso: um lugar ao lado do trono é um lugar junto a ele na eternidade, que em última análise é o que nós todos buscamos. Então as promessas de Deus estão na Bíblia, e nós devemos sim identificá-las e cobrar de Deus, desde que nós estejamos fazendo a nossa parte. E não são só essas 7. A gente pode pensar: tem mais promessas, quer saber? Não são 7, talvez sejam umas 70 ou umas 150. Na realidade, multiplica essas 7 por 1000. Existem na Bíblia mais de 7.000 promessas de Deus. Cabe a nós estudar a palavra, identificar essa promessa e a gente procurar o crescimento espiritual, porque Deus, ao contrário da maioria dos políticos, Deus vai honrar a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela mensagem. Que entre na mente e no coração de cada um de nós, que o que tu prometeste, tu vais cumprir. Mas cabe a nós, Senhor, fazer a nossa parte. Prepara-nos para isso, Senhor, para que nós não sejamos tão fracos a ponto de desistir do caminho. Eu te louvo e agradeço, Senhor, em nome de Jesus.